Senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais um episódio hoje. Eu acredito que é o 15º episódio, hein, Léo? Do Lidera Mais Podcast, porque aqui dentro da Nota TV nós crescemos juntos. Nosso objetivo aqui com o nosso canal, né, com esse episódio aqui, com o Lidera Mais Podcast, é agregar e acrescentar valor aí dentro da sua liderança, dentro da sua gestão, para que você possa ter um olhar aí mais estratégico para dentro do seu negócio, para dentro da sua equipe. Então, cada convidado que nós trazemos aqui são convidados, né, que já atuam na área, que tem muito para poder agregar no seu dia a dia, na sua gestão. Então, sempre nós iniciamos aqui falando para você pegar papel e caneta nas suas mãos, porque isso aqui não é só um podcast, isso aqui é uma aula, é uma mentoria, onde você pode pegar vários insights aqui e poder aplicar dentro do seu dia a dia. Então, por que você vai anotar? Porque tem coisas que, se você não anotar, amanhã você já esqueceu que você possa aplicar aí. Então, papel e caneta e um Dorflex. Por que Dorflex? Porque de tanto conteúdo que a gente vai liberar aqui, pode ser que sua cabeça vai doer aí, hein? Mas prepare-se, aperte os cintos e vamos lá. Você que ainda não é inscrito ao nosso canal, se inscreva aí. É o 3C, né? Você vai curtir, comentar e compartilhar também esse episódio aqui com mais outras pessoas. Então, feito aqui o nosso alinhamento de praxe, né? Nosso Lidera Mais Podcast, eu quero aqui dar as boas-vindas aqui à Marina. Seja bem-vinda, Marina, a nosso episódio aí do Lidera Mais Podcast. Obrigado, Marina. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu faço sempre um alinhamento com todos os convidados, né? E quando eles chegam aqui, eu agradeço eles pela disponibilidade, né? De poder ter doado a maior moeda. Então, nós vemos aí que a maior moeda não é real, não é o euro, mas é o seu tempo. Verdade. Obrigado por você estar aqui compartilhando comigo e também com os nossos ouvintes, pessoas que irão nos acompanhar nesse episódio que está sendo gravado, depois as pessoas vão ali acessá-lo. Então, quero te agradecer, honrar você, né, por você ter se disponibilizado para poder estar aqui conosco. Gratidão. Então, dito isso, quero que você se apresente, Marina. Fala quem é a Marina, qual é a sua atuação hoje. Fique à vontade, né? O palco é seu. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir. E, bom, a Marina, eu atuo na Clima Gestão de Pessoas, que é uma Legal. empresa que atende em dois braços, né? Atração, seleção, o que gera contratação, e a retenção de talentos. Então, a nossa missão é fazer com que as empresas cresçam, principalmente olhando para essa gestão de pessoas mais de maneira estratégica. Ah, que legal. Quando você fala estratégico, isso brilha os meus olhos, né? Porque não basta só você querer atrair, você querer reter, mas por trás ali você tem que também entender os porquês. E esse porquês a gente trabalha bem estratégico, porque o estratégico também ele traz uma personalização para cada cliente, não é isso, Marina? Exatamente. Cada cliente, cada empresa. Então, mas como que foi sua jornada, Marina. Então, a gente vai voltar um pouquinho da sua jornada, um pouquinho, né? Quem é a Marina da Clima Gestão? Então, ela sempre foi empresária ou ela pegou uma bagagem como estagiário, como colaborador em outras empresas, até chegar a fazer o que você faz hoje? O que você faz o que você faz hoje? Pergunta difícil, né? Boa pergunta. Difícil não, só para trazer realmente ali esse descortinamento dos nossos ouvintes aqui. E eu acho que faz todo sentido, porque se você não empreender entendendo e tendo um porquê, realmente é mais fácil de desistir e não persistir, né? Exato, exato. Então, eu comecei minha jornada, na verdade eu não sabia muito o que queria, porque terminei a escola cedo e já tinha que escolher a faculdade. Legal. Comecei a fazer nutrição, né? E não me identifiquei com a área, nem me imaginava num consultório, por ser uma pessoa tímida, fechada, não me imaginei atendendo pessoas, passando dieta. E aí, diante disso, eu comecei a entender as áreas que eu mais me identificava e vi que era a área de empresas. E aí eu mudei de curso e fui para o curso de administração. Não que concluí legal. o curso de nutrição, fiz só 2 anos. E aí fui para o curso de administração e me apaixonei. Que bacana. Me Eu também me apaixonei. formei em administração. Legal. 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 Adorei essa área e como fonte de inspiração veio muito o meu pai, porque ele já tinha negócios, eu sempre vi ele tendo negócios, trabalhando, empresa, uma pessoa extremamente, um bom vendedor, né? Um bom comunicador.
E aí, nisso, eu pedi para trabalhar na empresa dele como estagiária, para eu já entrar nesse meio de administração. Eu comecei contando ali o estoque e vi que, assim, eu realmente gostava de negócio, gostava muito. Comecei contando o estoque, depois um vendedor faltou aqui, outro faltou ali. Meu pai tem empresa de bateria automotiva. Então, Legal. o cliente ligava, eu nem sabia qual era a bateria, eu Que era? pesquisava no Google o tipo de amperagem, enfim. E aí foi aprendendo até que virei gerente em uma unidade e a gente virou sócio, peguei um dinheiro emprestado com a minha mãe, a gente entrou como sócio em outra unidade que estava falida e foi bem legal a experiência, Experiência, que né? legal. Porque eu realmente não tinha assim visão de negócio, tinha uma visão um tanto quanto limitada. E aí comecei a atuar como gerente e a moça que atuava dentro da empresa dele, que ele tinha outra empresa de bateria automotiva, na área administrativa, saiu. E aí ele, Marina, você não quer atuar nessa área que é tão importante, né? E eu adorei, assim, essa área, porque eu tive uma visão de indicadores da área financeira, e, então eu fui conhecendo cada área, desde o estoque, a venda, a gerência, e foi muito rico essa jornada. Então eu comecei a ver que o objetivo realmente de uma empresa era gerar lucro, crescer, ter uma equipe boa, um atendimento de qualidade, já que o produto era muito bom. E comecei a investir o meu tempo em estudar sobre Google. Google, porque a gente anunciava um valor muito elevado e, assim, cada palavra-chave para a gente Que anunciar, bacana, né? e eu tinha que entender mais ou menos Estratégia atrás da estratégia se ali, né? realmente o que a gente estava pagando estava dando resultado, porque era complexo, né? O valor que a gente pagava, vamos conseguir melhorar isso. Não é só pagar para o marketing, mas poder acompanhar esse trabalho. E nessa eu comecei a ver a quantidade de ligações, quantidade de conversão diante da ligação, e a gente começou a gravar as ligações, né? E a minha avó, na época, atuava na loja de bateria, e aí eu falei assim, gente, a gente precisa entender quem converte mais e tudo mais, quem tem uma boa capacidade para atuar na área, e entrei na época na Moai, no conselho, e aí Que comecei a bacana. estudar e não me identificava muito com essa área de administrativa, de número, de planilha. Sabe, eu tava num lugar legal, tava numa posição boa, mas em um conselho da Moai, uma pessoa falou assim, Marina, esse sonho de bateria é seu ou do seu pai? Aí eu, É, nossa, pergunta. realmente, minha vida que está sendo investida, né? Uhum. E aí eu vi que o meu negócio não eram baterias, eram pessoas. Então eu, algumas vezes até me incomodava, porque vinha um parente, mãe, que não gerava o melhor resultado, mas Por ser estava uma empresa ali por familiar, ser né? uma empresa familiar. Só que assim, como que eu vou cobrar algo que eu era familiar e eu estava ali dentro, né? Então eu falei, eu preciso sair daqui, já que eu acredito em negócios por meio de uma contratação, por mais seja familiar, mas que tenha uma boa análise. Comecei a estudar sobre o ser humano, entendi que o meu perfil comportamental ele não era um perfil mais analítico e por isso eu estava desmotivada ali naquela área administrativa. Uhum. Então não era a pessoa certa no lugar certo. Por mais que tinha uma confiança na relação com meu pai, né? Que E tal, aí cara? ele me deu carta branca para eu conseguir atuar na minha área. Nessa época eu saí, uma das empresas que eu tinha duas empresas de sociedade com ele, uma na Asa Sul, outra Jardim Botânico, ele comprou. Comecei a fazer uma especialização na FGV, fiz também pedagogia para conseguir Entender melhorar ali, essa questão fazer. de oratória, de didática, de ensinar, e abri uma empresa inicialmente comigo e comecei a atender uma rede de franquias de hamburgueria aqui em Brasília. E assim, era para eu trabalhar de segunda a sexta, mas eu gostava tanto daquilo que eu fazia, eu acreditava tanto que eu ia às vezes de domingo a domingo, Eita, né? Tinha vaga, tinha que melhorar o processo, tinha que gerar uma comunicação boa por meio de um regimento interno. Então, quando eu vi que eu consegui melhorar o meu rendimento por meio de uma identificação, não só daquilo que eu sou, mas daquilo que eu acredito, eu acho que favoreceu para todas as partes, que assim. bacana, que bacana. Então, a Clima vem por meio disso. A ponto de você trabalhar domingo a domingo, porque não só para gerar o resultado, porque talvez você se sentia prazerosa daquilo ali, né? Você estava se permitindo se esticar também, né, Marina? Porque às vezes a gente está Tava encantada. porque às vezes a gente está ali no ambiente familiar, empreender, né, em empresas familiares, eu sei, é um desafio,
não que eu tinha família, né, de empreendedores, mas de quê? De prestar, às vezes, consultoria e treinamentos para empresas familiares, que ali você tem esse desafio, né, de separação, que sim, tem muitos que conseguem, mas outros não, então já é um desafio dentro disso, e você realmente romper, talvez, com a cultura ali familiar e poder aceitar esse desafio de um novo, né? E não só essa cultura familiar, porque, querendo ou não, o filho respeita muito o pai. Então, até que entra a geração, né? Para eu já querendo inovar e ele já tem algo que já dava muito certo, acaba sendo, né? Muito diferente para ele, um conflito. Então, todo o tempo que a gente esteve, até hoje a nossa relação é muito boa mesmo. Ele continua ainda lá no negócio de bateria. Continua no segmento de bateria, adora, né? É uma questão familiar, é um valor para ele, porque começou com meu avô, a loja de bateria, meu irmão tem loja de bateria, meu tio, enfim. É uma área que eu gosto muito, aprendi. Foi minha escola, né? Sim, sim. A faculdade trouxe a teoria, mas lá que não, trouxe isso, a prática. Eu ia te realmente perguntar sobre isso. Quanto que esse aprendizado que você teve aqui, que te forjou, né? Tem a Marina hoje, mas também os aprendizados que você obteve lá, que hoje você consegue multiplicar nos seus clientes. Totalmente, porque quando a gente entra para a área de RH, é uma visão muito de pessoas, mas quando a gente entra para a gestão de pessoas, é um pouco diferente porque é mais vivo e a gente busca que seja algo mais estratégico e principalmente direcionado ao objetivo do negócio. Então, aí vamos. O nosso público que nos acompanha aqui são pessoas, Marina, que talvez estão iniciando um empreendimento dele, alguns que já empreendem, mas que eles são mais técnicos, e pessoas que talvez ele não tem nem realmente ele não entende essa diferença do RH e da gestão de pessoas. Você pode trazer essa vivência aí só para a gente trazer essa contextualização para eles entenderem realmente? Claro. O RH nada mais é do que um departamento, o Departamento de Recursos Humanos. E isso lá atrás começou com a área de departamento pessoal, uma área muito burocrática. Sim. Onde tinha muito a linha de produção, tinha que pagar o salário, contratar, as pessoas ficavam muito tempo na carreira, então era uma área de regularização tributária, né, fiscal, de pagar ali o salário e se manter correto diante a lei, né? Sim, sim. Basicamente era isso. E aí ele foi evoluindo com essa questão da quantidade de empresas que foram abrindo. Então, a área de recursos humanos avançou muito. Dentro dela tem alguns subsistemas, como atração, seleção, contratação, treinamento, desenvolvimento, indicadores que são os KPIs, né? Clima organizacional. Tem dentro do RH um mundo a ser explorado. RH, né? Entre isso, o DP. Sim. E também, olhando por fora, e o que é o dia a dia, é a gestão de pessoas, que é assim, quais são as ferramentas que o líder tem, os processos que a empresa consegue contribuir com a atuação do líder para que ele tenha uma gestão de pessoas eficiente, para que isso contribua também para o crescimento. É um pouco diferente do RH, porque o RH ele tem pilares, e a gestão de pessoas é no dia a dia. É na prática. É a otimização, né? A otimização. Eu trago, talvez a gente pode trazer uma visão, né? Que é as pessoas focada realmente na gestão, e pessoas, que é o RH, e a gestão ela vai cuidar dos números, né, dos processos. Então, Exato. Como que nós podemos melhorar tanto o processo com as pessoas que nós temos. Exato. Né? Então, aí você traz essa unificação. Por que eu pedi para a gente trazer essa contextualização? Porque tem gente que acha que o DP é o RH. Sim, sim. Né? O muito DP, comum. né, é muito comum esse pessoal a ter essa visão. Né? O DP, ele cuida ali. E, inclusive, eu trabalhei na minha jornada lá atrás, eu conversei com o DP. Né, de pagamento de colaboradores. Que é importante então, também, né? Que é importante ali, mas que se torna algo repetitivo, né? A pessoa precisa ter um perfil mais analítico, detalhista, porque são números, né? Se torna algo ali bem repetitivo. E agora o RH já vai trabalhar mais essa parte, né, humana, posteriormente e tudo. Então, quando você traz essa vivência para nós da Clima, né, da empresa Clima, né? Quando a gente traz isso, quando você fala, né, nosso objetivo hoje é dentro dessa atração, dentro dessa retenção hoje. Quais são os seus maiores desafios que você tem encontrado nos seus clientes quanto a essa atração? Como que você tem visto o mercado? Como que você tem visto a mão de obra para isso? Qual é o cenário que você tem visto dentro disso?
eu tenho visto que as empresas, para crescerem, precisam de pessoas boas, né? E o maior desafio que os empresários me procuram é questão de contratação. Hoje mesmo eu tive reunião com um empresário que ele tem 4 empresas de material de construção e por muito tempo ele contratou. Só que ficou um indicando o outro, traz meu amigo. E ele viu que não era o que a empresa precisava. Então, para ter um processo justo, né? Não só para promover quem está dentro, mas para buscar avaliar as competências, não que ele acha interessante, mas que a empresa precisa. Legal. Então, ele terceirizou e está buscando a Clima justamente para atuar com isso. Então, eu percebo que realmente, lá atrás, o empresário contratava muito, era muito mais simples, e hoje em dia, quem é bom está trabalhando, né? Quem é bom já está no mercado. Quem é bom está no mercado. E nem sempre aquele colaborador que indica o amigo ou um parente é o melhor para aquela vaga. Por mais que ele seja bom, talvez ele não seja o melhor naquela vaga. Igual eu, quando atuava no administrativo o dia inteiro em planilha. Eu tinha muito retrabalho por ter que ficar analisando detalhes, sendo que eu sou uma pessoa mais executora, dinâmica, comunicadora. Então, eu acredito que se a gente juntar o comportamento que a pessoa se identifica com a atuação que ela vai fazer, o desempenho é muito maior e a gente não tem que contratar 2 para fazer o trabalho de um. E você consegue ser mais assertivo, né? Então a gente vê. Por que eu te perguntei isso, Marina? A gente vê um cenário, né? Então você traz essa recrutamento e seleção, você faz essa atração, e muitas vezes minha atuação já é quando a pessoa já está dentro. Legal. Né? E assim, a gente faz tanto essa capacitação da liderança, quanto a capacitação também da equipe, claro, uma linguagem diferentes, né? Objetivos diferentes, mas hoje a gente vê esse desafio dessa atração, ou o gestor ou o empresário achar que as pessoas elas já vão vir prontas. Já vai vir prontas. Por quê? Muitas das vezes eles não têm para fazer aquele recrutamento, eles não têm lá na ponta uma descrição de cargo legal, não tem aqui, não tem um fluxo de trabalho legal, ou um POP, ou NT, que é a instrução de trabalho. Ele quer que essa pessoa ela consegue performar internamente. Sim. Então, isso não tem como fazer essa mágica. Né? Mas só que também na ponta aqui, esse empresário, Marina, ele é um técnico. O que é um técnico? Então, vamos pegar talvez essa pessoa aí, esse empresário do ramo de construção civil. Então, talvez é alguém que foi crescendo no empreendimento, mas que ele não teve uma capacitação de gestão, uma capacitação de liderança, uma visão realmente do negócio. Ele acostumou a fazer daquela forma, mas que ele não tem a estratégia das pessoas, nem a estratégia do negócio. Aí acaba que esse é um desafio que eu vejo e que eu tenho, às vezes, quando a gente entra para levar essa capacitação. E é um desafio também que acredito que vocês, como lá, trazendo isso, claro que uma vez, se ele foi a primeira vez que está buscando, né, essa terceirização, ele tinha ali já a descrição de cargo, tudo certinho e tudo? Não, no papel, na verdade, assim, isso por muito tempo deu certo, né? Era contratar, e era simples, vem aqui, começa amanhã. Mas agora, com essa competitividade do mercado e com na verdade, a empresa agora ela é vista por qualquer um, porque você olha no Google, ali é reputação, né? Bacana, Você entende no Reclame visão. Aqui. Então, o cliente está olhando e a empresa, ela mostra aquilo que é vivido mesmo se o dono não tá. Então, antigamente, essa informação não era tão acessível. E hoje eu vejo que ter pessoas boas é uma necessidade. Por quê? Porque elas crescem, a empresa cresce, o serviço é bom, a reputação aumenta, o cliente indica. Então, gestão de pessoas não é só quem está trabalhando dentro, mas também o cliente, que é o consumidor, e aquele que a gente busca atender, e por ele que a empresa existe, né? Você trouxe uma coisa assim bem legal que eu estava aqui para não esquecer, né, para não perder o time. Só que aí mudou um cenário agora também, não sei se você percebe isso. Antes a empresa que escolhia o colaborador. Agora nós temos esse colaborador que está também escolhendo a empresa que ele quer atuar, Marina. Com certeza. Por isso que não adianta ter uma vaga muito atrativa se a cultura não é forte, né? Ele não fica. Então, assim, como que as empresas estão lidando para
Eu estava até vendo uma matéria ontem falando sobre a escassez de talentos. Sim. Como assim? Será que tem gente boa, preparada, formada, disponível, interessada, né? Então, assim, o que que eu percebi? Que as empresas têm usado duas estratégias para que essas pessoas consigam crescer junto com a empresa, que é desenvolver dentro do mesmo cargo, deixando claro o que se espera para que ela entenda ali aquilo que a empresa precisa e desenvolver ela comportamentalmente também, tecnicamente, para que ela possa ser promovida. E quando ela for promovida com um cargo um pouco mais complexo, eu não preciso buscar no mercado. Que bacana. Então, isso faz com que eu saia do oceano vermelho. Você cria um alinhamento de expectativa dele. Então a Sim. gente promove isso através lá da construção do plano de carreira, Legal. né? E a gente estava falando aqui nos bastidores realmente sobre isso, né? Sobre as empresas que por trás se precisa ter um planejamento estratégico, e que se ela tem esse planejamento estratégico, tudo que você vai montar será a partir daquilo ali. Legal. Então, quando você traz isso, a gente está discorrendo um assunto, eu acho que é muito válido, porque a gente tem visto aí muitos empresários, né? Eu estava numa cidade diferente, não me lembro se foi em Minas ou semana passada eu estava, até esqueci qual cidade, semana passada eu estava em Goiânia. Aí uma mesa e na verdade, eu vi um vídeo, brincadeira ali do Pix, né? Tem um empresário que falou assim: ô Nicolas, faz um Pix, faz aí um vídeo agora para que a gente consiga trabalhadores. Porque como tem um benefício, tem pessoas que não querem deixar de trabalhar, não querem assinar carteira porque eles vão perder o benefício. Aí ele falou assim: não, faz aí um vídeo também para que eles possam ganhar tanto benefício quanto também aí assinar carteira, porque a gente não está conseguindo pessoas para trabalhar no operacional. Então a gente vê um cenário, né? Claro, um cenário de cultural, um cenário político, um cenário aí de mudanças dessa geração. A geração que não quer trabalhar mais para você, mas quer trabalhar com você. A partir do momento que elas querem realmente escolher. Então é o desafio, não só, né, dessa atração, mas também esse empresário trabalhar o quê? A retenção desse colaborador, né? É muito importante. E quando você fala dessa visão de futuro, né? Da transição que ele pode ter. Então, né? Então, você tem uma transição ou uma promoção tanto vertical quanto horizontal. Um crescimento dentro da própria carreira ali, dentro do próprio cargo, ou ele nessa mudança de cargo. Então, quando você coloca essa visão para ele, que seja mais tangível, mais perceptível. Então mais clara, né? Aí fica ali, para a cultura, isso é muito importante. Você também tem essa visão sobre isso? Totalmente. Eu percebo que quanto mais transparente a cultura, maior o desempenho da equipe, né? Porque se cada um fizer da sua forma, vão ser várias formas diferentes. Então, a gente chega muito em alguma empresa e o atendimento é maravilhoso, só que a pessoa tira férias. E aí? Aí você chega lá, é outro padrão de atendimento. Então, se a empresa não só deixa claro o perfil ideal, assim como eu busco um cliente ideal, ter o colaborador ideal, suas rotinas e um processo para isso, independente de quem tiver, né? Porque não é quem trabalha mais que quem faz um bom trabalho que deve trabalhar mais, mas sim todo mundo pode fazer um bom trabalho. Essa é a ideia. E assim, por isso que eu falei, alinhei aqui com você e com nossos ouvintes, porque essa pessoa que está nos escutando aqui, talvez ele não sabe nem o que é uma descrição de cargo, ele não sabe nem o que é esse perfil. Então, quando aquilo que eu diagnostico erroneamente, o meu tratamento também será errôneo. Então, para você que está nos acompanhando, eu quero que você preste bem atenção no que a Marina falou aqui. Você precisa realmente ter essa visão clara para o colaborador, o que ele vai fazer. Então, isso a gente chama aqui da decisão do cargo. Sim. Então, até mesmo você precisa ter o caminho que ele possa percorrer. Qual é o trilho? Né? Você está aqui, mas você pode chegar até aqui. Sim. Então, isso são diretrizes que ele vai tendo. Qual a habilidade que eu quero que ele desenvolve, quais são as competências que ele vai precisar, quais são a formação que ele precisa conter. Então, ele já tem aquela visão de futuro, ele tem um local, ele tem um estado atual e ele tem um estado desejado. Então, a empresa já fornece isso. Então, cabe ao colaborador, e tem algumas empresas que têm até esses programas internos, né, de capacitações internas, que potencializa esse colaborador interno, né, Maria? Sim, sim. Promove. Eu acho que isso torna um crescimento justo, né? Por meio da meritocracia. Não é o mais antigo que vai ser promovido, mas aquele que
entrega muito bem diante da sua responsabilidade. E assim, quando você trouxe esse perfil técnico, né? Eu estou até lendo aquele livro Mito do Empreendedor, ele Que top, traz né? muito sobre o perfil isso. técnico, né? Livro excelente, né? É muito uma bom. faculdade ali, É uma né? faculdade. É uma faculdade. Muito bom, muito bom. Mas quando ele fala desse perfil técnico, do perfil empreendedor e o planejador, a ideia é justamente não olhar somente para o que a pessoa faz, mas desenvolver o comportamento, independente se houver ou não crescimento, alinhar essa expectativa, porque ela vai seguir fazendo, ela não vai ter que pensar, criar, inovar todo dia. E quem é da equipe também vai fazer, porque a empresa não sou eu. Né? A empresa é empresa, independente de mim. Ela precisa funcionar, ela precisa atender bem o cliente, e essa é a ideia. E quando você cria toda essa estrutura e fica bem tangível, bem autoexplicativo, então por isso que eu falo que o colaborador, ele não quer trabalhar para, mas ele quer trabalhar com Sim. você. Aí a gente trabalha esse senso do pertencimento. Legal. Nós temos lá os desafios, né? Nós tínhamos lá a geração Baby Boom, que queria o tempo de casa, então você vai ter na X, então cada geração ela vai ter as necessidades diferentes. Então nós estamos trazendo agora uma geração que elas querem, além de elas sentir significado dentro desse ambiente para trabalho e propósito, eles querem sentir pertencente. Sim. E como que a empresa, Marina, dentro da sua visão e dentro daquilo que você trabalha também, como que se promove isso dentro da empresa? Eu acredito que um ponto que é muito marcante, que gera esse pertencimento, acho que o ser humano tende a querer pertencer, né? Até por questão Umas primitiva. necessidades, exato. Porque a gente morria se a gente andasse sozinho, então para se defender, para comer, enfim. Então ele está chegando num ambiente, digamos que é um novo colaborador. Uma forma de gerar isso é um onboarding, que nada mais é do que deixando claro a história, a rotina, a expectativa, quem vai ser o anjo que vai acompanhar. Então, às vezes a gente manda um talento muito bom e ele não fica porque a percepção dele não foi positiva sobre a empresa. O gestor não foi pontual para entrevistar, sei lá, detalhe, né? Detalhe. Não ofereceu uma água, mas perguntou do que ouviu. Eu acredito que é uma via de mão dupla. Tem que ser bom para a empresa e também para o colaborador. Eu entendo o que é onboard. Nós entendemos o que é a nossa linguagem. Uhum. Mas talvez esse líder aqui, esse Legal. empresário, ele não sabe. O que é de comer isso? O que é onboard? Na linguagem assim, clara, o pessoal entender realmente como que ele pode começar trabalhando esse onboard. Primeiro, o que é e como que ele pode trabalhar, Marina? Legal. On-board, né? Então é dentro a bordo. Então, assim, digamos que eu vou fazer uma viagem, o que eu preciso levar? O que eu preciso ter? Quais roupas eu preciso ter? Nada mais é do que organizar essas ferramentas para que o novo membro se sinta parte e tenha um planejamento para isso. Então, uma estratégia de onboarding é a empresa saber o documento que precisa, anotar a data de aniversário, eu vou entregar uniforme, não vou? Quem vai acompanhar ele? Vai ter treinamento? Se tudo isso for estrategicamente pensado, a gente reduz o tempo de rampagem. O que é tempo de rampagem? Ele entrou, por mais que ele tenha experiência, ele não sabe onde que ficam os insumos, departamentos, estratégia, visão e tudo da sua empresa. Então, ele tem um tempo até entregar. E isso, quando a gente entra com o onboard, a gente reduz esse tempo, intensifica um treinamento simples e colocam fatores ali que vão contribuir com a entrega para que em menos tempo a gente consiga ter um resultado maior e ele se sinta parte desse todo que é esse barco que já está andando, essa equipe que já está andando. Por que eu até brinco, né? Eu falo muito assim, todos os convidados, porque a gente tem alguns termos técnicos nossos ali que a gente está no dia a dia, que a gente entende, né? Então, traduzindo, a onboard é um treinamento básico introdutório. Introdutório para quem está entrando. A pessoa chegou, então você faz toda aquela ambientação, você faz todo ali o passo a passo, alinhamento de expectativa, né? Que você precisa fazer isso. E ali é onde o óbvio também precisa ser criado. Uhum. Falado e dito, né? Porque às vezes o cara é um analista financeiro, beleza, então só que ele não entende a minha cultura ainda, Sim. Ele não entende os meus princípios, os meus valores, os meus pilares estratégicos, como que nós trabalhamos aqui. Sim. Então é dentro desse TBI, o treinamento base introdutório, que é o onboard, que desde o usuário, senha, chave, detalhezinhos, o que ele precisa para ingressar e conseguir entregar um bom trabalho. Legal, porque tem colaborador que entra, aí ele fica 5 dias sem computador.
Acredita? O cara entrou e agora, cadê o computador? Aí que o pessoal vai comprar. Aí é caro, para o colaborador e para a empresa. Acontece. E assim, pior que acontece. Talvez não acontece na sua aí, mas acontece em empresa. O cara entrou, mas não tem um computador para ele. O cara entrou, mas não arrumaram. E ele vai lá. falar, ele está sendo avaliado, presa do emprego. Mas aí precisa de lá, aí o cara entrou lá no vestiário, tem um monte de armário, mas não providenciaram. Esses detalhezinhos. Então é sobre isso. O horário do lanche, se tem refeição ou não. Basicamente é uma explicação e possibilitar esse novo membro a fazer parte do time. Tá, então aí você vai criando essa estrutura, né? Então, tem o grupo de WhatsApp que todo mundo tá. Será que não vale a pena colocar ele? Detalhezinhos que se a gente for lembrando no dia a dia a gente esquece. Mas se a gente tiver um processo para isso de onboarding, eu não preciso lembrar. Eu vou seguir esse checklist e tudo isso fica muito mais claro. E aí a gente já falou uma vez que o colaborador ele já foi atraído. Então eu não. Mas como que esse empresário, essa pessoa que quer captar alguém, quer adquirir alguém de mercado, quer prospectar alguém de mercado? Como que você. Por isso que eu te falei com você, a ideia nossa é realmente trazer esse nível de conscientização, porque muitas das vezes ele não vai ter o time, não vai ter o tempo de fazer isso. Aí que ele vai procurar quem para fazer? A gente. Entendeu? Então, muitas vezes ele vem porque ele não tem tempo e muitas vezes porque ele não sabe. Entendeu? Então, para que a gente possa elevar o nível de conscientização desse empresário, desse líder. Então, como que ele pode ir para o mercado? Quais são os princípios básicos para que ele possa realmente oxigenar, talvez, a equipe dele, trazer pessoas que são complementares, né, cargos diferentes ali para complementar, uma visão realmente externa para oxigenar esse ambiente interno. Como que se inicia isso, Marina? Bom, se inicia entendendo o que eu preciso. Desculpa, às vezes a gente fala o básico, tá, Marina? Não, eu concordo, porque, eu acho que é muito importante. Porque a ideia aqui, nossa, claro, a gente aprofunda no tema. Legal. Mas, ao mesmo tempo, eu levanto um nível de conscientização desse líder, desse empresário, que talvez ele já faz. Mas um detalhe, insight legal. que você dá, que a gente compartilha com ele aqui, melhora para ele lá. Então, o que é óbvio para nós, então por isso que eu peço, a gente repete algumas coisas, eu peço você traduzir algumas coisas, que para nós o bate-papo vai fluir legal, mas nem todo mundo tem essa conscientização. Então aqui a gente quer ser um ambiente de educação corporativa. Legal. Já somos, hein? Né, Léo? Já somos. Legal. Não, então como que a gente faz? Como que a Clima faz? Anota aí, hein? Cada etapa é importante. Vou contratar. Primeiro eu preciso entender o que eu preciso. Qual cadeira é essa? O que essa pessoa vai fazer? Se você tiver uma descrição, tá atualizada essa descrição? Né? Qual é a responsabilidade? Qual é o horário? Porque através disso eu vou entender se o salário que eu estou querendo pagar tá ou não atrativo diante do mercado. Eu vou estar concorrendo com outras empresas que estão com vagas abertas, né? Então, eu preciso entender o que a gente chama de alinhamento da vaga. Alinhamento da vaga é o cargo, o salário, a quem que ele se submete, quem é o gestor da vaga, o que ele precisa fazer, qual é o horário. Vai ser híbrido ou não? Vai ser presencial? Ele pode morar em outro estado? Tem que falar outra língua, conhecimento técnico. Quais são os conhecimentos que ele precisa ter adquirido de curso, faculdade, né? Habilidade, quanto tempo que ele precisa ter tido ali de experiência e competência, o comportamento, né? Diante desse entendimento de um perfil ideal e, claro, com a expectativa diante do cargo. Não adianta eu querer um júnior, né? O salário de júnior e querer contratar um sênior. Então... E acontece muito, né? Então, a gente precisa entender o que essa cadeira precisa. Não só de comportamento, mas de horário, é para início imediato, precisa viajar, precisa ter aptidão física, a gente aceita pessoa que tem algum tipo de limitação, enfim. Entendendo esse perfil, eu vou entender, será que eu posso anunciar o nome da empresa ou não? O nome é sigiloso? Aí eu desenho o anúncio. Entendi o perfil, desenho o anúncio, né? Preciso entender o que eu vou avaliar. Anunciei, se for um cargo mais estratégico, geralmente a gente anuncia no LinkedIn. Cargo da área de RH, vendas, liderança, um cargo estratégico. Um conhecimento mais técnico, a gente faz até um hunting, que é uma busca ativa desse perfil ali no LinkedIn. Que bacana. Então, é onde você procura quem já está trabalhando, né? O que o concorrente contratou. Quem contratou, vamos tirar o cara de lá.
Então a gente Legal. faz um anúncio hoje em mais de 40 canais, porque eu preciso 40 ser canais de visto aquisição, que legal. em DED, Cato, Que bacana. Correio 40 Brasiliense, canais. dependendo do bairro ou da cidade, igual a gente está com vaga lá no Rio de Janeiro, Rio Vagas, a gente entende bacana. quais são os canais, qual é o perfil, anunciei. Que bacana, então, ó, vamos lá, tem uma informação legal. Talvez você que está nos assistindo aí, seja qualquer estado brasileiro, vocês atendem, vocês conseguem ajudá-lo? Qualquer estado brasileiro, Que legal. no país, né? Que legal, sim, que legal. Por que eu te fiz essa pergunta? É realmente para eles terem clareza, né? Porque muitas das vezes as pessoas até te pedem lá, não sei se acontece contigo, até vai lá, Marina, eu preciso disso. Mas muitas das vezes nem ele sabe o que ele precisa. Exato. O Isso é muito importante. O que ele precisa, qual é o impacto daquilo ali, até mesmo esse alinhamento. Beleza, atrair agora. Então vamos lá, anunciei, veio uma enxurrada de currículo. Aí eu preciso triar. O que é triar? Eu vou entender se a pessoa cumpre o requisito mínimo para a vaga. Então eu vou precisar de uma documentação completa. Digamos que a pessoa é engenheira, tem que ter algum dado, algum documento. Tudo isso que é um requisito mínimo para ela participar do processo. Lá profissional, tá em dia, não tá? Formação, aptidão, disponibilidade de início, tudo que é o requisito mínimo, eu valido com esse candidato e apresento o processo e convido ele para o processo. Olha, a vaga é... Porque às vezes a pessoa ela se inscreve em 1 milhão de vagas, ela nem lembra o que ela precisa fazer, às vezes ela nem tem interesse e disponibilidade. Então, a gente valida os requisitos em contato com o candidato e apresenta a oportunidade se ele cumprir os requisitos. Digamos que a gente atende restaurante. Lá não pode unha grande, né? Unha pintada, barba. Então, a gente já pergunta, tudo bem para vocês tirar a barba? Não. Então, tudo bem, a gente vai, ou qualquer outro processo, a gente entra em contato. Não tem como a gente seguir se esse mínimo não for cumprido. Então, a gente entende ali o que é o requisito para validar. Caso o candidato se adeque, aí a gente vai para a apresentação da oportunidade, né? Rotina, horário, para ele entender se ele quer e convida ele para o processo. Faz sentido, né? Faz sentido para ele. Tira as dúvidas, exatamente. E aí, beleza, eu trouxe essa pessoa, já é meu colaborador, então aí nós entramos em outro pilar agora, que é a retenção dessa pessoa. Legal. Né, que ali a gente trabalha toda essa jornada, né? Assim como, bem como tem a jornada do cliente, nós temos também, querendo ou não, ele é o meu cliente, só que o meu cliente interno. Sim. Né? Então, como que é essa jornada? Então, isso aqui é a área que eu gosto também, né? Dessa área realmente de poder capacitar, de poder treinar, de poder ampliar ali o mindset e a visão dele. Então, como que esse empresário, como que esse líder, ele pode trabalhar ali para ter melhor essa retenção, porque a gente sabe que a grande rotatividade para o negócio ele vai impactar direto lá no nosso resultado financeiro até mesmo em si, posteriormente, né? Mas como que esse empresário, essa empresa, ele pode fomentar, Marina, essa retenção do colaborador interno? Legal. Eu acredito que o primeiro passo é com uma boa contratação, né? Então eu preciso de uma boa análise, não só entrevista, mas entender esse perfil. E só para complementar um ponto que eu acho muito importante, que a gente foi fazer uma palestra para algumas pessoas que estavam buscando emprego, e a dor dos candidatos é não receber o feedback da empresa. Então, assim, além de entrevistar, dar um retorno, mesmo se não passou, enfim, dei um retorno, aprovei, selecionei, contratei. Para que a gente possa reter, primeiro a pessoa entrou, tem a jornada do colaborador, né? Sim. Aí entra o onboarding, que é deixar claro ali para ele o que se espera, o que ele precisa de ferramenta, os próximos passos, né? Então, tem refeição, a empresa não tem, explicar um pouco da história, cultura, disponibilizar uniforme, pegar a documentação, né? Para firmar esse contrato aí, em que ele não fique tanto tempo criando um vínculo, se for uma contratação CLT, sim, né? sim. Tudo isso ser muito bem acordado e não ser esquecido, ser regularizado. Então, ele entrou, aí a gente vai para a retenção. O que eu entendo que é uma boa estratégia de retenção é entender onde a empresa quer chegar, né? Digamos que ela busca um crescimento, um desenvolvimento. E, infelizmente, eu vejo que hoje, principalmente o CLT, ele gera uma desmotivação, porque a pessoa trabalha muito, trabalha pouco e acaba que recebe o mesmo.
Tem que pagar mais? Não é obrigado. Mas se você colocar algumas metas diante de cada área e uma recompensa para isso, e um líder que não atua, mas um líder que esteja para desenvolver, treinar, orientar as pessoas, eu vejo que isso é muito rico, porque Bacana. você Aquele consegue incentivo, né? medir a entrega, deixar claro o resultado, reconhecer por isso, um incentivo que não seja somente ali o salário. Que bacana. Aí ele trabalha lá a questão dos benefícios, e até mesmo não só nisso, né? Aí a gente pode até complementar através dessa retenção. Ó, Uhum, através dessa capacitação, né? Eu falo desse esticamento. sim, Daí, quando essa empresa ela faz tudo isso, ela comunica, né? Gera esse endomarketing ali, gera realmente essas informações. Tem pessoas que, quando a gente fala dessa retenção, e quando a empresa tem aquele desenvolvimento. Hoje, eu estou aqui e faço o que eu faço, porque eu trabalhei em uma empresa que ela me esticou. Então, a legal. gente trabalhou lá. Então, implantação de 5S, seja, então 5S lá da organização, Que é né? japonês, Que é o né? japonês. Então, eu aprendi muito naquilo ali. Legal, muito rico. Depois de 5S, a gente foi lá e implementamos a ISO 9001. Legal, Depois, aí, tudo isso estava dentro de um programa de quê? De qualidade total. Aí depois, então, era uma área hospitalar, então depois a gente foi implementar lá a ONA. Então, são processos de certificações que você passa, que dentro desses processos de certificações você é qualificado, você é treinado, você é formado. Então, a gente tinha um brigadista interno, aí você ia lá fazia. Então, tinha auditoria interna, você ia lá fazia. Então, olha só, grandes oportunidades que eu tive, que eu fui formatado e formado para auditor de ISO, auditor de 5S. legal. Então, o que eu quero dizer? Então, quando a empresa tem essa longevidade, tem essas oportunidades de capacitações, além dele causar essa retenção com o colaborador, ele pode ter essa atração de novos Sim, talentos, pessoas que vão querer fazer parte daquilo ali, e isso tudo eu chamo de salário emocional. O que é o sim, salário emocional? legal. Tem um salário que ele está na carteira, mas tem outro salário que é a percepção de valor que o colaborador ele tem internamente. Isso é muito valorizado para retenção. Ou seja, eu trabalhei na empresa, hoje eu sou formado em administração, mas quem investiu 50% desse valor da minha formação foi a própria Legal. empresa. É isso que você trouxe é muito interessante porque algumas empresas falam assim, Marina, qual é a estratégia que eu uso? Tem um cliente nosso que ele quer implementar um sistema de benefício. Eu quero botar alguma coisa de benefício para a equipe e tal, mas eu não sei o quê, né? É uma dúvida. Uhum. Então eu vejo que quando a gente entende a missão, visão e valores, a gente consegue ter mais clareza do que eu vou Clareza. investir. Se é uma empresa que busca, que acredita no desenvolvimento, faz muito sentido eu investir nisso, né? Sim. Se é uma empresa da área da saúde, faz muito sentido que a pessoa viva e tenha isso, né? Uhum. Então, eu acredito que o tipo de benefício, ele pode ser ajustado diante daquilo que a empresa acredita e da onde que ela quer chegar e, claro, de quanto que ela consegue pagar, Sim, né? sim, sim. Porque quando tem tudo isso bem claro, aí você. E tem empresa que tem muita coisa, mas ela não é comunicada. Ela não comunica isso com o colaborador, Esse é um né? desafio. E assim, aí eu tive reunião na terça-feira, que aí a gente estava listando lá, então eu falo que você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa ter todas as perguntas. Então eu estou aqui para te perguntar e daí a gente vai trazendo aqui alguns insights. Mas aí tinha vários benefícios que a empresa tem que ela não, o colaborador não sabe. Ele Legal, tem direito, mas ele não sabe. legal. Então nós estamos hoje num desafio aí de que nós temos muita informação, mas É. pouca comunicação, Por conhecimento, né? Porque né? a informação E sem daí se você não comunica isso com o seu colaborador, pode não ser se que beneficia, né? pode ser que através ali talvez de 200, 300 reais ele deixe de estar aqui com você e vai para outra empresa. Vai. É mais atrativo o salário. Mas eu Aí, acho que a cultura segura. entendeu? Mas aí, só que a cultura precisa ser comunicada. Total. Agora, se ele tem total, né, tem todas essas informações e ele não gera essa comunicação interna ali, o que acontece? Eu não consigo reter talento. Ele nem sabe que tem, né? Isso acontece muito. Eu vejo que o desafio de muitas empresas é a comunicação. Vamos falar de 100% delas, né? É, Então, é.
E assim, a gente estava fazendo estudo ontem, o problema da humanidade foi a comunicação, sabia? Começou na comunicação de Adão e Eva. Porque quando Deus falou para Adão, ó, não coma dessa árvore, Eva ainda não está, ele não tinha criado Eva. Então Então, ela não sabia. quem era responsável, aí só que quem era responsável por comunicar para Eva era Adão. Interessante. Então, aí se você vai ver ali, quando a serpente questiona a Eva, ela sabia de algumas informações, mas quando ela questiona, a serpente questiona a Eva, ela vai acrescentar algo a mais daquilo que Deus não tinha falado. Uhum. Então, quando alguém que é responsável por comunicar e não comunica, ele não gera impacto só para aquela pessoa, mas para toda a organização. É. Aí nós vemos que essa comunicação aí não é de agora. Os problemas não é de agora. Então, aí eu falo com os gestores o seguinte: você precisa entender também o perfil dos seus colaboradores. Tem gente que só de você falar, ele vai entender. Mas tem gente, Marina, você vai ter que desenhar. É o sistema VAC, né? Tem pessoal que é visual, tem pessoal que é auditivo, tem pessoal que é sinestésico. Sim. Então, qual é a importância desse onboard? É que ali você já comunica tudo. Sim. Mas eu preciso ter várias e várias vezes essa reciclagem dessas informações. Viver isso, né? Não ser esquecida. Porque a contratação cara que você faz é quando você tenta substituir um talento que você não poderia ter perdido. Acontece? Verdade. Acontece, Marina? Muito, muito. Quando o bom colaborador sai, né? Porque muitas vezes, como não tem claro o papel, a responsabilidade, quem é bom acaba trabalhando mais. E isso vai gerando cansaço, às vezes não tem a oportunidade de promover ou dele crescer, enfim, ele se sente injustiçado. Por isso que eu vejo que uma boa capacidade não é só você aprender e fazer muito bem, mas também ensinar para que todo mundo faça um bom trabalho e a empresa deixe claro o papel de cada um, para não gerar esse acúmulo de função. Isso é algo justo, né? Aí eu trago muito sobre a responsabilidade da liderança. Eu posso até falar que nem tudo é culpa do líder, mas tudo é responsabilidade do líder. É verdade. Assim como do empresário. Entendeu? Nem tudo vai ser culpa dele, mas tudo vai ser a responsabilidade dele. É verdade. Então, o líder ele precisa diariamente levar o nível dele, né? Levar a tampa, porque senão ele vai abafar, não vai conseguir ali transmitir. E muitas das vezes, acredito que deve acontecer com você também, o líder fala que não tem tempo para treinar o colaborador dele. O líder fala que não tem tempo para multiplicar o conhecimento. Acontece muito. Aí eu estava em uma empresa que a gente estava só em reunião de líderes. E isso, propositalmente, eu marquei uma sexta-feira à tarde. E onde estava toda a liderança ali para mim, e que veio um líder e fala isso para mim. Aí eu falei, você não falou isso para mim. Todo mundo tem 24 horas. Você não falou isso para mim. Aí eu falei com ele, ó, se eu não tivesse agendado uma reunião, um treinamento para vocês. Claro, eu já tinha um nível de maturidade ali com eles, onde eu poderia falar dessa maneira, né? Se eu não tivesse agendado com vocês uma reunião sexta-feira, nesse horário, o que você estaria fazendo? Eu estaria lá, fazendo outra coisa. Então, assim como e sempre vai ter coisa para fazer, assim né? como você parou para me escutar e você deixou de fazer o que você estaria fazendo com o operacional, então você está me falando que você tem tempo para parar e para treinar também sua equipe. Eu acredito que o líder, ele precisa entender quem ele é, até para ele liderar, porque não é fácil a gente se liderar, né? Como que eu vou querer mudar o outro se eu não consigo nem me mudar? Então, tem muito líder que não treina porque muito executa. Mas quando o líder executa, ele tira a possibilidade do liderado aprender. Simples. É simples. É muito simples da maneira que você aprendeu, você trouxe aqui. Mas no dia a dia... No dia a dia, ele não consegue ter essa percepção. Eu já fui muito de fazer, executar, principalmente porque eu tenho um perfil mais dominante. Né? E aquele tá ali, vamos fazer, é rápido fazer. Não. Aí se quer fazer rápido, faça você mesmo. Não. Você só faz rápido porque alguém te treinou. E você só faz rápido que de tanto que você fez, então se tornou ali algo ali, é uma competência já consciente. Então, o papel do líder é aquele papel do treinador. Então, primeiro você faz... É muito caro ele ficar executando uma atividade com um salário que talvez ele ganhe, que seja maior até,
Eu repito todos os dias e eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse esse recado para esse líder aqui, que vai te olhar agora. Isso que você falou é muito caro você É fazer, muito caro você né? executar, e a melhor forma da gente crescer é ensinar, porque você vai conseguir ter uma visão do todo, e só assim você consegue aplicar melhoria. Se a gente está operando, igual eu fiquei operando, a minha visão era muito limitada, eu não conseguia nem melhorar aquilo que eu fazia, porque sempre tinha coisa para fazer. Tarefa é assim, só que a gente vira um tarefeiro, mas produtividade não é trabalhar mais, é produzir. E isso inclui envolver pessoas e ter uma boa gestão de pessoas. Então, quanto menos eu faço e mais eu ensino, mais eu corrijo, mais eu oriento, mais eu atraio, mais eu seleciono, mais eu desenvolvo, não vai ser só uma pessoa fazendo, são São várias várias fazendo. também. Olha a possibilidade de grandeza que isso gera. E é isso que você, como líder, você precisa focar, né? Então, o tempo de capacitação. Na verdade, o líder, ele está ali para simplificar as coisas. É assim, eu acho que cada empresa tem uma realidade, né? Tem uma empresa, tem um momento na minha empresa que eu hoje ainda opero, ajudo muito, né? E se precisar, já saiu uma pessoa, deixou com 14 vagas, eu fui, abracei, peguei. Claro que depende do momento que você tá, se a equipe tá completa, mas olha para o quadro perfeito e busca alcançar isso, porque a gente não contrata para o faturamento cresceu, eu vou contratar. Não. A gente contrata justamente para crescer, porque eu aumento minha capacidade de atendimento, eu aumento as áreas de atuação, não é uma pessoa que faz tudo. É o Clésio que é especialista nessa área e ele vai contribuir de maneira significativa para isso. Então, torna uma equipe, uma empresa muito mais rica. E não só mais rico, mas mais estratégico, porque aquilo que você faz, você não tem toda a habilidade. Então você vai gastar mais tempo e mais energia para fazer algo que você fez em 8 horas, mas que o outro faria em 3, porque ele já tem aquela É, habilidade. Ele já tem aquele know-how. Então, nós precisamos contratar e trazer pessoas que venham ser complementos. é, Então, a contratação precisa ser estratégia dentro disso. sim, Então, por isso que, Marina, eu falei com você no início, nosso objetivo aqui, a gente traz toda essa visão nossa, mas a gente também aponta alguns insights e pontos cegos que sim. esse líder, que esse empresário, que esse gestor, ele precisa aplicar sobre a vida dele. Creio que, aqui eu estou com o Léo aqui, creio que muitas das coisas que a gente falou aqui hoje é que eu, no bastidor, estou cobrando deles aqui também, para dentro do negócio dele. Legal. Definição de quê? Das demandas, das tarefas. Porque, não sei se aqui em Brasília vocês falam esse ditado: filho feio não tem pai. Uhum, Então, filho precisa ter pai. sim. Porque senão, ninguém vai querer ser responsável por aquilo ali. Então, é a mesma coisa das tarefas e da demanda. É Quando tem mais de um interessante. responsável, ninguém vai ser Ninguém faz, responsável, é. né? E assim, eu fiz um curso muito interessante do Empretec. Que Ele é bacana. bem prático, né, do Sebrae. E aí eu operava muito, eu não tinha tempo para nada, vivia ocupada. Tanto que hoje você me chamou para vir, eu estava disponível, porque assim, o tempo disponível consegue otimizar e priorizar aquilo que gera mais oportunidade. E para isso você precisa estar disponível, porque senão você Sim, não vai sim, conseguir. sim. E aí, nesse curso, o professor falou assim: se você está operando, quem é que está dirigindo esse avião? Para onde que ele está indo? Isso é essa aeronave aí cair, né? São tantas áreas para olhar: marketing, satisfação do cliente, Instagram, equipe, né? São compra, enfim, são muitas áreas que, se não acompanhadas, ficam delargadas e uma hora você cansa. Aí o dono que é técnico cansa, né? Porque não rende, a hora dele é limitada, o tempo dele tem 24 horas e o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, enfim. Liderar realmente é algo necessário. E aí a pessoa fica só no platô, né? Ele só fica ali, entra É, ano, sai ano, ele vive sempre naquele resultado. E assim, tá tudo bem. Tem gente que tá acostumada e que só quer isso mesmo. ou ele contratou uma pessoa, não teve uma boa experiência, não vou contratar não, porque ninguém, eu não sei lidar com Aí pessoas. ele replica Vamos tudo mudar essa isso. sua experiência. Sim, então a ideia nossa é realmente poder fomentar e trabalhar dentro disso. Para quê? Para que tudo que a gente fala, igual a gente falou aqui, então, não é só um podcast, é uma aula. Tanto Sim, é que você trouxe a sua expertise de como, né? Só que daí você não precisa fazer. Você precisa ter tempo como empresário de atuar no estratégico. Então, como você contrata a Marina, né? assim, eu sugiro muito a leitura desse livro, O Mito do Empreendedor, porque ele abriu minha cabeça, né?
Não é só ter uma empresa, não é só liderar, é sobre gerir. E gerir é fazer mais com menos, é envolver pessoas, é colocar alguém ali. Ai, mas eu faço tão bem. O cliente, às vezes, Marina, me atende. E vai ter esses clientes Olha, que de você vai início ter dois atendimentos, da pessoa que trabalha comigo e de mim, porque eu vou estar dando suporte, são duas pessoas contribuindo para o seu sucesso. O que eu quero, ela quer. É mostrar para o cliente desapegar de que você tem uma equipe boa e com certeza ele vai vendo isso. Olha, a Marina ali falou algo do livro, mas eu tive um insight que eu vou falar até ao vivo aqui, Clube do Livro, hein, cara? Legal. Porque eu falo que o treinamento mais barato que você pode fazer é a compra do livro. E rico. Gera bons resultados. Poxa, né? quantas imersões que eu já fui, não sei, eu já fui, aí que eu fui identificando, não, esse cara pegou esse aqui desse livro, ó. Esse cara, porque o empresário, o líder, ele precisa ser um bom leitor. Podcast, o seu canal, adquira conhecimento. Assim, eu tô no carro, tô ouvindo, porque a gente tem um insight. A gente faz tanta diferença na empresa, a gente economiza muito tempo em aplicar isso. Em uma palavra. Então, por isso que a gente trouxe isso para dentro hoje do canal Nota TV, que é o Lidera Mais Podcast, que é exatamente isso, né? Não só contar a nossa história, a gente quer ali que ele mude a história dele. Então, no início, a gente traz realmente aquilo que trouxe muita diferença na nossa liderança, como que a gente chegou até aqui, e depois o objetivo é realmente a gente trazer esses conceitos e conteúdos técnicos, as nossas experiências, uma vez que a gente consiga facilitar a vida desse empresário, desse líder, né? E assim, falar para ele, não precisa fazer só. Ele pode nos contratar. Mas a ideia pode delegar ou você investe dinheiro ou tempo, mas não deixe de fazer. A ideia aqui é trazer, levantar esse nível de conscientização. Aquilo que ele não sabe que não sabe. E também trazer aquele nível de conscientização, aquilo que ele acha que sabe, mas não sabe. Né? Então, trazer... Se você está muito ocupado, já é um alerta. Se sua agenda está cheia, é um alerta. A gente não vive para trabalhar, a gente trabalha, empreende, lidera para viver, né? E aí, que bacana. O que você acha do nosso bate-papo que vai já? Adorei, muito pra bom. Gente poder encerrar aí. E eu quero te agradecer pelo nosso tempo aqui. Eu acho que foi muito rico, né? Muito. Foi muito rico. Se deixar, a gente fica inteiro. Não, e assim, dois comunicadores na mesa aqui também, né, Léo? E a gente, eu quero te agradecer, honrar você ter aí trago esse conteúdo muito relevante. Pessoal, viu por quê? No início eu falei, pega papel e caneta nas mãos. Se você não pegou papel e caneta nas mãos, tem certeza que agora você vai parar e vai voltar esse podcast para anotar aquilo que você não anotou. Sim. Porque a gente falou muitas coisas aqui que nem se você fizer uma faculdade de 4 anos, às vezes eles vão falar. Verdade. Porque a gente falou coisas práticas, né? E assim como você fez lá a faculdade de administração, tinha coisas que no empírico você já fazia, porque você já trabalhava. Sim. Então ali você então é por isso que eu faço, Complementa. é por isso que eu faço dessa maneira. Então é isso. Então você precisa, falo isso, é remir tempo. Né, remir tempo. Então, o tempo que você escuta um podcast, você escuta um audiobook, isso é realmente você poder aproveitar o seu tempo e você ali fazer mais coisa em menos tempo, que isso é remir tempo. É você aproveitar essas habilidades, você ali realmente crescer. Então, a gente falou aqui sobre a importância de você, né, ter clareza na contratação e como contratar, falamos como você pode reter, falamos, né, como que é realmente todo esse processo, falamos de toda essa importância. Não é um conceito teórico, né, que é só vivido externamente, mas é aquilo que a gente pratica. Eu tive uma mentorada que antes dela me contratar, ela tinha um cargo de gestão, quando ela tinha ali 50 pessoas abaixo dela. Aí, antes dela me contratar, uma mentoria individual de liderança para ela, ela perguntou, Clésio, você pratica tudo aquilo que você pratica tudo aquilo que você ensina? Aí eu falei com ela, não, eu só ensino aquilo que eu pratico. Uhum. Tem muita diferença, Uhum. né? Então não é verdade. aquela faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Uhum. Não, eu só ensino realmente tudo aquilo Legal. que eu pratico, porque então tem total diferença. Então, quando a gente senta aqui na mesa, eu falo, não, a gente vai gerar esse conteúdo para eles, é realmente tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a Marina trouxe aqui, é algo que aplica dentro do dia a dia, né? E para trazer esse conhecimento para você. E sim, se você quer multiplicar e crescer, tem coisas que nem você precisa fazer. Ou você vai ter uma equipe interna que vai fazer, ou você vai precisar terceirizar alguém. Não é Sim. isso, Marina?
E qualquer dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Logo e aqui abaixo contribuir. aqui vai estar o LinkedIn, vai estar os dados da Marina na descrição, que vai estar os dados dela, você pode entrar se você quiser ir aprofundar mais, saber também melhor sobre a atuação dela. Logo aqui abaixo vai estar aí a descrição dela. Eu quero que você possa fazer agora, Marina, aí suas considerações finais. Olha, para mim é um enorme prazer estar aqui. Eu vejo que liderar pessoas, eu falo que marido e mulher que escolhe estar junto já tem suas divergências. Imagina você liderar um time, fornecedor, cliente, né, contador, parceiro de negócio. Não é fácil você lidar com pessoas diferentes. Mas que bom que as pessoas são diferentes, porque tem competências que complementam a nossa. Então, essa área de gerir pessoas não é só a área de olhar para o RH, mas é uma área do dia a dia da sua empresa. Que se você investir em quem faz sua empresa funcionar, pode ter certeza que o resultado com certeza vem. Obrigado, Marina, mais uma vez, e gratidão, né, pelo seu tempo aqui. Senhoras e senhores, você que nos acompanhou aqui até o final, quero agradecê-lo, tá? Então, por isso que lá no início eu te pedi para você fazer os 3 Cs. Se você não fez, eu quero te convidar a você fazer agora. Primeiro, você vai curtir. Se você não segue, vai lá, segue o canal. Depois você vai curtir. Você vai deixar um comentário aí qual foi o seu maior aí aprendizado conosco nesse episódio. E por fim, você vai pegar o link e vai compartilhar. Então, 3C. Então, comenta e compartilha esse episódio, tá bom? Com mais pessoas. Você que nos acompanhou aqui, quero te agradecer você ter nos acompanhado, agradecer você estar aqui dentro do canal Notas TV, porque o mais importante aqui é que nós queremos crescer juntos. Grande abraço, até o próximo episódio.